Imagine estar em um barco pequeno no meio do oceano e debaixo de você existem dois monstros lendários. Um tubarão branco, gigante de quase 2 toneladas, e algo 3, 4, até 5 vezes maior do que ele, com uma mordida tão forte que poderia esmagar um carro. Agora pensa, se esses dois colidissem em um duelo final, quem sairia vivo? O grande tubarão branco ou o mítico megalodon? Se você acha que a resposta é fácil, segura aí, porque quase tudo que você imagina sobre essa batalha provavelmente está errado. Vamos começar pela base. O que realmente são esses dois monstros? O grande tubarão branco, o famoso Great White Shark, é o maior predador de sangue quente dos oceanos modernos. Ele pode chegar a mais de 6 metros de comprimento, pesar mais de 2.000 quilos, acelerar como um carro esportivo embaixo d'água e saltar para fora do mar como um míssil. Mas, por mais assustador que seja, ele parece quase pequeno quando a gente coloca do lado de um megalodon. O megalodon foi provavelmente o maior tubarão que já existiu. Estimativas apontam que ele podia chegar a mais de 18 metros de comprimento, talvez até um pouco mais, com uma mandíbula capaz de arrancar um pedaço inteiro de uma baleia em um único ataque. Para ter ideia, só os dentes do megalodon podiam chegar a mais de 18 centímetros de altura. Um único dente dele é maior que a mão de muita gente. Mas a primeira pergunta importante é: será que esses dois bichos poderiam de fato ter se encontrado? Ou essa luta é completamente impossível? Fica comigo, porque essa resposta é mais complicada do que parece e esconde um dos maiores plot twists dessa história. Antes de colocar esses dois frente a frente, a gente precisa entender de onde eles vêm, em que tipo de mundo cada um vivia, principalmente como cada um caçava. Porque, no fundo, esse duelo não é só sobre tamanho. É sobre estratégia, evolução e adaptação. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Capítulo 1. O monstro que ainda está vivo. O Great White. Você já deve ter visto cenas de tubarões brancos saltando da água na África do Sul, atacando focas como se fossem mísseis vivos. Mas o que pouca gente percebe é que esse comportamento é resultado de milhões de anos de aperfeiçoamento evolutivo. O grande tubarão branco é uma máquina de caça extremamente refinada. Ele tem um olfato tão apurado que consegue detectar uma única gota de sangue diluída em milhões de gotas de água. Ele enxerga bem em pouca luz. Tem receptores que sentem campos elétricos emitidos pelos músculos de outros animais e usa o contraste de cores na superfície da água para emboscar presas por baixo. Mas tem um detalhe que muda o jogo. O tubarão branco é parcialmente endotérmico, ou seja, ele consegue manter partes do corpo, especialmente os músculos, em temperaturas um pouco mais altas do que a água ao redor. Isso dá a ele uma vantagem brutal: explosão, velocidade e resistência em águas frias, onde muitas presas ficam mais lentas. Quando ele ataca, raramente é um ataque desorganizado. Ele estuda, circula, analisa. Muitas vezes vem de baixo, em um ângulo perfeito, usando a luz da superfície para ficar quase invisível. E, em frações de segundo, lança um ataque tão violento que a presa muitas vezes morre ou fica completamente incapacitada na primeira mordida. Agora pensa nisso. Esse animal, que já é considerado um dos maiores predadores da história dos oceanos, não é nem de perto o maior da sua linhagem de monstros. E, se você ainda está comigo, aqui vem a parte mais surpreendente. O grande tubarão branco pode ter se tornado o sucessor natural de quem dominava o mar antes dele. Quem dominava? O megalodon. Mas como esse monstro gigante realmente caçava? E será que ele era só uma versão maior e pior do grande tubarão branco? A resposta é bem mais interessante. Capítulo 2. O gigante perdido. O que era de fato o megalodon? Quando as pessoas pensam em megalodon, normalmente imaginam um grande tubarão branco, só que aumentado no Photoshop até ficar do tamanho de um ônibus. Mas a ciência mostra uma história diferente. O megalodon viveu aproximadamente entre 23 milhões e 6 milhões de anos atrás. Ou seja, quando ele desapareceu, os primeiros humanos ainda estavam longe de existir. Ele nadava em um mundo cheio de baleias, golfinhos primitivos e uma grande diversidade de mamíferos marinhos. O que sobrou dele para a gente estudar? Principalmente, dentes. Tubarões têm esqueletos feitos de cartilagem que não fossiliza tão bem quanto os ossos. Então, o que os paleontólogos têm são centenas, milhares de dentes gigantescos espalhados pelo mundo. A partir disso, foi feito quebra-cabeça para reconstruir o animal. Esses dentes são afiados, triangulares, serrilhados
e enormes. Tudo indica que ele não era um caçador de peixes pequenos ou focas. Ele era um caçador de baleias, simples assim. Um predador de topo tão grande que provavelmente atacava os maiores animais que existiam na época. As estimativas de tamanho variam, mas muitos cientistas concordam que o megalodon podia ter entre 15 e 18 metros, com alguns sugerindo até um pouco mais. O peso? Várias dezenas de toneladas, possivelmente entre 50 e 60 mil quilos ou mais. Isso é mais pesado do que muitos caminhões. Agora pensa na força da mordida, comparando com as proporções de outros tubarões e usando modelos biomecânicos. Pesquisadores sugerem que a mordida do megalodon poderia alcançar forças absurdas, talvez acima de 100 mil newtons, muito maior do que a de qualquer predador atual. Em termos simples, se ele fechasse a boca ao redor de você, não sobraria nada reconhecível. Mas aqui vem um detalhe crucial para o nosso duelo. Provavelmente o megalodon não tinha exatamente o mesmo formato corporal de um grande tubarão branco. Muitas evidências apontam que ele podia ser mais robusto, mais largo, com um corpo mais pesado. E isso tem implicações importantes em como ele se movia, como atacava e que tipo de embate ele escolheria. Se você está curioso para saber como um animal desse tamanho realmente caçava no dia a dia, fica, porque isso muda completamente a forma como esse duelo contra o tubarão branco aconteceria. Capítulo 3. Estilos de caça. Velocidade versus brutalidade. Imagina um lutador leve, rápido, explosivo, contra um lutador extremamente pesado, com socos devastadores, mas que não consegue se mover com a mesma agilidade. É mais ou menos isso que estamos comparando quando colocamos o grande tubarão branco frente a frente com um megalodon. O grande tubarão branco é um mestre da emboscada. Em lugares como a Ilha das Focas, na África do Sul, ele se esconde em águas profundas, quase invisível visto de cima. Ele espera a foca passar, vindo para a superfície, e então dispara de baixo para cima em um ataque vertical tão rápido que às vezes o tubarão sai inteiro para fora da água. Esse tipo de ataque é calculado. Ele mira no tronco ou na parte traseira da presa, causando um dano massivo, depois se afasta e espera a vítima sangrar e enfraquecer. Ele raramente entra numa luta prolongada, porque qualquer ferimento sério pode ser fatal em um oceano cheio de perigos. Já o megalodon vivia em um mundo de presas gigantes. Baleias com 10, 15 metros, grupos inteiros de cetáceos. Acredita-se que ele atacasse partes críticas do corpo desses animais. Nadadeiras, cauda, talvez a cabeça, para imobilizar e depois consumir. Um ataque frontal desse monstro provavelmente era como ser atingido por um caminhão. Algumas marcas em fósseis de ossos de baleias mostram rachaduras, cortes profundos e sinais de ataques que batem com o padrão dos dentes do megalodon. Isso sugere que ele era um predador ativo, não apenas um necrófago que se alimentava de carcaças. Mas se você ainda está aqui, aqui vai um contraste importante que quase ninguém pensa. Quanto maior o animal, mais energia ele precisa por dia. Um predador do tamanho de um megalodon precisava comer uma quantidade gigantesca de carne para se manter. Isso significa que a estratégia dele tinha que ser eficiente, ou ele simplesmente morreria de fome. E é aqui que surge uma questão-chave para o nosso duelo. Em um confronto direto, o megalodon realmente se daria ao luxo de brigar com outro predador menor, rápido e agressivo, como o grande tubarão branco? Ou ele evitaria esse tipo de conflito? Segura essa pergunta, porque antes de responder, a gente precisa entender outra coisa. Será que eles realmente viveram nas mesmas águas ao mesmo tempo? Capítulo 4. Eles chegaram a se encontrar na vida real? Aqui entra um dos pontos mais curiosos dessa história. A maior parte das pessoas imagina essa luta como se fosse uma cena de filme. Dois monstros colossais, frente a frente, brigando numa água azul cristalina. Mas, se a gente olha para a linha do tempo do planeta, a coisa muda um pouco. O megalodon teria desaparecido há cerca de 6 milhões de anos. O grande tubarão branco, pelo que a ciência indica, já existia naquela época. Ou pelo menos, seus ancestrais diretos já nadavam por aí. Então, sim, existe uma janela temporal em que esses dois tipos de tubarão podem ter coexistido. Mas coexistir não significa necessariamente colidir. Eles provavelmente ocupavam nichos ecológicos um pouco diferentes. O megalodon dominava as cadeias alimentares de regiões com abundância de grandes mamíferos marinhos. Já o grande tubarão branco, mesmo sendo um predador de topo, costumava focar em presas relativamente menores. Focas, leões marinhos, peixes grandes, às vezes carcaças de baleias. É como se um fosse o rei das baleias
e o outro fosse o rei das focas. Agora, isso impede totalmente encontros? Não. Em regiões onde a distribuição de alimentos se cruzava, é bem possível que um grande tubarão branco esbarrasse na presença de um megalodon. E, nessa situação, que tipo de interação você acha mais provável? Um cenário. O megalodon chega perto de uma carcaça de baleia, o grande tubarão branco está lá se alimentando. Percebe a aproximação do gigante e simplesmente cai fora, porque tudo no oceano funciona na base do custo-benefício. Entrar em combate com alguém que é várias vezes maior do que você raramente vale a pena. Mas calma, ainda não chegamos na parte mais polêmica dessa história. Se você ainda está comigo, agora vem um dos grandes mistérios: o desaparecimento do megalodon. O que fez o maior tubarão da história sumir dos oceanos, enquanto o grande tubarão branco sobreviveu e prosperou. Você vai ver como essa resposta muda completamente a forma de enxergar quem realmente vence essa batalha. Capítulo 5. Por que o megalodon sumiu e o Great White sobreviveu? Quando uma espécie gigante, dominante, desaparece, normalmente não é por um motivo só. É um efeito dominó de mudanças climáticas, mudanças na disponibilidade de alimento, competição, talvez doenças, talvez alterações nas correntes oceânicas. No caso do megalodon, existem algumas hipóteses fortes. Primeiro, a mudança climática global. O planeta começou a esfriar. Isso mexeu com a distribuição das águas, o nível do mar, as rotas migratórias das baleias e a maneira como o oceano inteiro funcionava. Baleias começaram a se adaptar a rotas em águas mais frias, regiões polares e subpolares. E lembra que baleias eram o grande buffet do megalodon? Se as baleias começaram a migrar para águas mais frias, e se o megalodon não conseguia se adaptar bem a essas temperaturas, ele começa a ficar em desvantagem. Agora, compara com o grande tubarão branco. Como ele consegue manter partes do corpo aquecidas, ele consegue entrar nessas águas frias e continuar caçando. Ele acompanha as rotas das presas. Isso já é uma grande vantagem. Segundo ponto, competição com outros predadores. Existem estudos sugerindo que orcas e outros predadores sociais, crescendo em número e ocupando nichos similares, podem ter aumentado a pressão sobre juvenis de megalodon. E um predador gigante não precisa só de comida para adultos, precisa também que seus filhotes sobrevivam. Se os jovens megalodon eram alvos frequentes, a população como um todo fica frágil. Enquanto isso, o grande tubarão branco, menor, mais flexível, mais adaptável em termos de dieta, podia alternar entre peixes grandes, focas, carcaças e outros tipos de alimento. Então olha o paradoxo. O maior predador da história perde, não porque era fraco, mas justamente porque era grande demais, especializado demais. E o menor, o grande tubarão branco, sobrevive porque é mais versátil, mais adaptável, mais plástico em termos ecológicos. Agora pensa nisso no contexto do nosso duelo. Quem vence de verdade? O que ganharia numa luta direta de força bruta, ou o que conseguiu sobreviver, se adaptar e dominar o oceano até hoje? Se você ainda está aqui, respira fundo, porque agora a gente vai montar o cenário que você estava esperando desde o começo, o confronto direto, só que não como um filme de ação barato, mas como um combate analisado pela lógica da biologia. Capítulo 6. O Duel Zero. Great White vs Megalodon. Cenário 1. Confronto direto. Vamos imaginar um ambiente hipotético. Mar aberto. Visibilidade média. Profundidade razoável. Presença de uma grande carcaça de baleia. O megalodon foi o primeiro a chegar e está se alimentando. Um grande tubarão branco, atraído pelo cheiro, se aproxima. Nesse cenário, quem tem vantagem? Claramente, o megalodon. Em termos de tamanho, o grande tubarão branco é como um cachorro grande diante de um urso gigante. Se o megalodon quisesse realmente atacar, um único golpe, uma única mordida mal dada, poderia cortar o tubarão branco pela metade ou arrancar uma parte crítica do corpo. Mas aqui entra a parte que quase ninguém pensa. O tubarão branco sabe disso. Tubarões não são suicidas. Eles são estrategistas frios. Se um grande tubarão branco percebesse a presença de um predador desse tamanho, a tendência natural seria evitar confronto. Ele poderia dar uma ou duas voltas, avaliar a situação e ir embora, procurando outra fonte de alimento. Então, em um confronto direto, se colocarmos os dois realmente se atacando, o resultado é quase óbvio. O megalodon teria a vantagem esmagadora. Agora, vamos inverter o cenário. Imagina uma região de águas relativamente frias,
com rotas de focas e leões marinhos, o grande tubarão branco é o rei Ali. Ele conhece o terreno, está no limite ideal de conforto térmico. Suas presas são otimizadas para o seu tamanho. O megalodon, hipoteticamente, entra nesse ambiente. Um animal gigantesco, com enorme demanda energética, numa região onde a principal fonte de alimento são presas relativamente pequenas e rápidas. Ele conseguiria se adaptar? Provavelmente mal. Seria um predador exagerado para aquele nicho. O grande tubarão branco, por outro lado, está perfeitamente calibrado para esse tipo de caça. Então, em um combate ecológico, de quem melhor ocupa o ambiente, o tubarão branco é o melhor jogador. Mas calma, ainda existe um terceiro tipo de confronto que vale a pena imaginar. Filhotes versus adultos. Capítulo 7. Cenário 2. Jovens Megalodon versus adultos. Great White. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais curiosa. Um megalodon adulto é praticamente imbatível em tamanho contra um tubarão branco. Mas e os juvenis? Os jovens megalodon provavelmente nasciam em áreas de berçário, regiões mais rasas e protegidas, com águas mornas e abundância de alimento menor. Nesses berçários, filhotes e juvenis podiam ter tamanhos comparáveis, ou apenas um pouco maiores do que um grande tubarão branco adulto. Imagina um jovem megalodon de, digamos, 4 a 6 metros, ainda não totalmente desenvolvido. Em tese, este animal poderia, sim, se ver em situação de confronto com um grande tubarão branco adulto, em busca de alimento ou território. Numa briga entre um tubarão branco adulto bem treinado pela natureza, com experiência de caça real, e um jovem megalodon ainda imaturo, a luta já não seria tão óbvia. O tubarão branco tem uma mordida poderosa, estratégia de ataque furtiva e comportamento agressivo. Poderia causar ferimentos sérios, mas lembra da escala. Mesmo jovem, o megalodon ainda teria muita massa, muita força e uma mandíbula projetada para lidar com grandes presas. Numa troca de golpes prolongada, o jovem megalodon ainda teria vantagem física. Porém, aqui entra algo fascinante. Se existiu competição real entre jovens megalodon e outros grandes predadores, como tubarões brancos, isso poderia ter aumentado a pressão sobre a sobrevivência dos filhotes do megalodon. Quanto mais difícil for chegar à fase adulta, mais frágil fica a população a longo prazo. Ou seja, nessa guerra invisível da evolução, o grande tubarão branco pode até não vencer num duelo cinematográfico, mas vence lentamente, geração após geração, ajudando a empurrar o gigante para fora do jogo. E se você acha que essa é a reviravolta final, tem mais uma pergunta que vive na cabeça de muita gente. Será que o megalodon existe, escondido em algum lugar profundo do oceano? Capítulo 8. O mito do megalodon vivo e o medo real do Great White. Você já viu aquelas teorias dizendo que o megalodon ainda vive nas profundezas, que pescadores avistaram sombras gigantes e sonares captaram algo enorme? Essa ideia é muito popular, principalmente porque é extremamente sedutora imaginar um monstro pré-histórico ainda nadando por aí. Mas, quando a gente confronta isso com ciência, fica difícil sustentar. Um animal do tamanho do megalodon precisaria de uma quantidade colossal de alimento diariamente. Para se manter vivo como espécie, teria que haver uma população inteira, com filhotes, jovens, adultos. Isso significaria muitos ataques, muitas carcaças de baleias e de grandes animais com marcas características de dentes gigantes. Os oceanos de hoje são monitorados por navios, pesquisas, satélites, pescadores, submarinos, e nada convincente foi encontrado que indique uma população de megalodon escondida por aí. O silêncio de evidências é, nesse caso, muito alto. Então, não. Tudo indica que o megalodon está realmente extinto. Mas o medo que ele representa, esse medo primordial de algo enorme emergindo do fundo escuro do oceano, esse medo é canalizado hoje pelo grande tubarão branco. O paradoxo é esse. O grande tubarão branco é, em comparação ao megalodon, um anão. Mas, na nossa realidade, ele é o ápice do predador marinho que ainda está vivo. Ele é o monstro real, que realmente pode cruzar com um surfista, um mergulhador, um barco pequeno. E aqui vem um último contraste. Por mais medo que a gente tenha dessas criaturas, tanto o megalodon no passado, quanto o grande tubarão branco hoje são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos. Eles regulam populações de presas, impedem superpopulação, mantêm o ecossistema saudável. Sem eles, a cadeia alimentar entra em colapso. Então, no fim das contas, essa luta entre megalodon e grande tubarão branco
é muito mais do que uma batalha física imaginária. É uma batalha entre especialização extrema e adaptabilidade, entre o gigante que dominou por milhões de anos e o pequeno que soube sobreviver às mudanças. E agora, chegou a hora de responder direto. Se esses dois se encontrassem, quem venceria de verdade? Capítulo 9. Quem venceria? A resposta que quase ninguém espera. Vamos separar a resposta em duas partes: luta física e luta evolutiva. Na luta física, em um mar neutro, com os dois em plena forma, adulto contra adulto, sem vantagem de ambiente específico, sem interferência externa, o megalodon ganha. Não tem muito mistério. A diferença de tamanho, de força e de capacidade de causar dano é absurda. É como comparar um ônibus escolar a um carro pequeno em um acidente frontal. O grande tubarão branco é letal, mas não foi projetado para lidar com um monstro desse porte. Uma mordida do megalodon poderia praticamente destruir o tubarão branco em segundos. Em uma batalha direta, o grande tubarão branco só teria chance real se conseguisse evitar o contato direto, usar o ambiente a favor, atacar pontos muito vulneráveis e se afastar. Algo que, honestamente, é extremamente improvável contra um predador tão massivo e com tanta experiência em lidar com grandes presas. Mas aí vem a segunda parte da resposta. E é aqui que a história vira completamente. Na luta evolutiva, quem venceu? O grande tubarão branco. Ele está aqui, ele se adaptou. Ele resistiu à queda de temperatura, às mudanças de rotas migratórias, à competição com outros predadores, à pesca humana, à destruição de habitats. Ele continua sendo um dos reis dos oceanos modernos. O megalodon, o gigante, sumiu. Não porque era fraco, mas porque o mundo mudou de um jeito que não favoreceu mais um predador tão grande, tão especializado, tão dependente de presas enormes. É quase poético. No ringue da natureza, o vencedor final não é necessariamente o mais forte, é o que dura mais, o que encontra caminhos para continuar existindo quando tudo ao redor muda. E aqui vai um último pensamento para você levar. Talvez a pergunta, quem venceria numa luta, seja menos importante do que quem venceu a guerra do tempo. Nesse sentido, o grande tubarão branco é o campeão indiscutível. Conclusão, o veredito final e o seu papel nessa história. Se você chegou até aqui, você já sabe a resposta completa. Em um confronto físico direto, adulto contra adulto, não tem discussão. O megalodon esmagaria o grande tubarão branco. Em força bruta, ele é um monstro em outra categoria. Um verdadeiro titã dos mares pré-históricos. Mas, na vida real, o que importa é quem continua aqui. O grande tubarão branco, mesmo sendo pequeno diante do megalodon, é hoje o ápice da evolução dos tubarões predadores. Ele carrega, no corpo e no comportamento, milhões de anos de história. De certa forma, ele é o herdeiro espiritual daquele trono que um dia pertenceu ao megalodon. E tem mais. A luta mais importante agora não é tubarão contra megalodon, mas ser humano contra a própria irresponsabilidade. O grande tubarão branco está ameaçado por pesca predatória, destruição de habitats, redes de pesca e medo irracional. A ironia é pesada. O animal que venceria qualquer outro predador no mar pode ser destruído pela nossa espécie, sem nem ter chance de reagir. Então, se essa batalha imaginária entre Great White Shark e Megalodon te prendeu até aqui, usa essa curiosidade para algo concreto. Pesquise mais sobre conservação marinha, apoio a projetos que protegem tubarões, compartilhe informações corretas. Quanto mais a gente entende esses animais, menos a gente tem medo cego, e mais a gente passa a respeitá-los. Agora eu quero saber de você. Se você pudesse ver uma cena real desse confronto, o que mais te impressionaria? O tamanho absurdo do megalodon ou a inteligência e estratégia do grande tubarão branco? Comenta a sua opinião. Diz de que lado você estaria nessa batalha lendária, do gigante extinto ou do sobrevivente moderno. E se quiser mais batalhas épicas entre predadores pré-históricos e atuais, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos confrontos. Porque essa foi só uma batalha. O oceano ainda está cheio de monstros, alguns vivos, outros só na memória da Terra, esperando para serem comparados.